Olá, colegas do 8º ano! Desejo a vocês, antes de tudo, fé. Fé para iniciarmos aí a nossa aula e fé para o dia a dia de cada um dos colegas, isso mesmo. Então, vamos lá, hoje nós estaremos ministrando a disciplina de História e junto nós estaremos aí fazendo a revisão do primeiro bimestre, isso mesmo. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico, que vai falar sobre o capítulo 1, a Revolução Inglesa. O nosso segundo tópico, exatamente, vai falar sobre o Iluminismo. E o terceiro vai falar da independência dos Estados Unidos ao século XIX. No capítulo 1, sobre a Revolução Inglesa, vai enfatizar o seguinte, que o modo de produção feudal aos poucos foi sendo substituído pelo modo de produção capitalista, isso mesmo. Os grupos de proprietários rurais existentes na Inglaterra na fase de transição entre o sistema feudal e o sistema capitalista. Quem estava presente? Estava presente aí o gentry. Quem seria o gentry? O gentry era composto pela nobreza rural progressista, com o espírito burguês, e também tinha os yeomen, composto por grupos de pequenos e médios proprietários. Cromwell, um personagem muito importante no período da Revolução Inglesa, estabeleceu uma nova organização às forças militares, as quais foram aí denominadas de exército de novo tipo. Entre os grupos que compunham esse exército havia quem? Havia os niveladores, que queriam que o governo fosse exercido pela Câmara dos Comuns, para que as camadas menos privilegiadas estivessem aí no parlamento. O próximo são os escavadores. Os escavadores defendiam o fim da propriedade privada, reivindicavam que as terras pertencentes à Igreja Anglicana teriam que ser inseridas à reforma agrária. Uma das características da Revolução Inglesa foram selar o compromisso entre burguesia urbana e nobreza de terras cultivadas em moldes capitalistas, promover rompimento com o sistema feudal e também propiciar condições para o avanço do capitalismo industrial. O capítulo 2 vai falar sobre o Iluminismo. Entre as principais características do Iluminismo, nós podemos citar o racionalismo, cientificismo, o anti-absolutismo, o anticlericalismo e também a defesa das liberdades individuais. Na França, o absolutismo era forte e a sociedade tinha uma rígida estrutura hierárquica. Era estamental, isso mesmo. Existia poucas possibilidades de ascensão social. A ascensão era mais comum entre a alta burguesia, através da compra de títulos de nobreza que atingiam aí outro patamar. O nobre que fazia parte desses títulos aí eram chamados então de nobreza, ou aí, como nós podemos falar, togada, fazia parte da nobreza togada. Havia também a nobreza provincial, tradicional e também ligada às estruturas feudais. E assim, a nobreza palaciana que vivia na corte. Também nós temos as ideias, isso mesmo, iluministas que atravessaram todo o continente europeu e chegaram à América. Os ideais influenciaram muitos movimentos. O iluminismo teve início lá na Inglaterra, mas foi na França que atingiu aí o seu maior desenvolvimento. E foi também na França que nasceram, que viveram os maiores pensadores iluministas, como Voltaire. Voltaire defendia a existência de uma monarquia ilustrada. Qual monarquia seria essa? Onde o rei deveria ser governado ou deveria governar por meio aí de um filósofo, sendo orientado por um filósofo. Jean-Jacques Rousseau, exatamente, autor do pensamento renunciar à própria liberdade, é o mesmo que renunciar à qualidade de homem. Rousseau também foi considerado como porta-voz das camadas mais populares durante o Iluminismo.
Assim como também nós temos o John Locke. Quem foi John Locke? Segundo John Locke, todos os homens ao nascer têm direitos naturais. E que direitos naturais seriam esses? A vida, a liberdade e também a propriedade. Além disso, o governo nasce do entendimento entre os governantes e também os governados. O pensamento de Montesquieu. Quem foi Montesquieu? Montesquieu propôs aí a divisão do governo entre 3 poderes, que seriam quem? O judiciário, o executivo e também o legislativo. Tendo aí a sua frase muito popular, que diz o seguinte: qualquer pessoa que tenha o poder tenderá a abusar dela. Denis Diderot, exatamente, ou Diderot, matemático, organizou a enciclopédia, um conjunto de livros que sistematizaria todo o conhecimento produzido pela humanidade até então. No capítulo 3, nós vamos falar da independência dos Estados Unidos ao século XIX. A colonização da América teve suas particularidades em solo norte-americano. Ocorreram 2 tipos de colonização, a de povoamento e também a de exploração. Mas houve aí durante essa colonização um aspecto muito interessante entre o processo de colonização inglesa para o processo de colonização da América Latina. E qual foi? Foi as diferenças. E qual diferença foi essa? Foi o fato de que os ingleses pretendiam mesmo era construir uma nova pátria longe da vista aí da coroa. E agora nós vamos falar também sobre a Guerra dos 7 Anos, que foi um conflito que envolveu a Inglaterra e também a França e todos os seus aliados. Um dos motivos dos conflitos foi a rivalidade econômica e colonial franco-inglesa, embora a Inglaterra tenha vivido aí e tenha saído dessa vitoriosa, tenha vivido as suas vitórias, mas o conflito com certeza lhe causou grandes danos financeiros. E para recuperar, ela fez o quê? Para recuperar suas perdas, com certeza ela foi muito criativa. Ela pensou: agora nós vamos cobrar os impostos e também aplicar leis rigorosas aos colonos. E que seriam essas leis? Criaram aí a lei do açúcar, que proibia a importação de rum estrangeiro e cobrava taxas de açúcar que não viessem das Antilhas Britânicas. O próximo foi a lei do selo, onde dizia que todo documento ou publicação que circulasse ali entre as colônias teria que ser selado e também pago pelo selo. O outro foi a lei dos alojamentos, isso mesmo, colonos teriam aí que alojar e também alimentar as tropas inglesas. A outra seria a lei do chá, concedia à Companhia das Índias Orientais, formada por comerciantes ingleses, aí o monopólio da venda do chá. E nós temos aqui as leis intoleráveis. Quais seriam essas leis intoleráveis? Foram as medidas que tomaram aí para conter o radicalismo. A lei pretendia aí punir severamente os envolvidos nessas revoluções causadas aí pelas insatisfações. A interação das economias coloniais ao sistema capitalista traduziu-se na produção de riquezas, exploração da força de trabalho na terra conquistada, promovendo o quê? Promoveu transferência do excedente econômico para as metrópoles ibéricas, também o empobrecimento econômico das regiões coloniais, o desenvolvimento de centros colonizadores e ultramar, e também o controle sobre o comércio colonial. Depois de todas essas informações, tudo que eu tenho a dizer é gratidão, gratidão por tudo. E até mais, 8º, com muita alegria. Até a próxima, espero vocês aqui.